Já começou! Vambora, pela gato, vambora! Começa assim, né? Pá, 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 pá. Só na carreirinha. Me fronteó y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a desafio! loca. Ainda faz aqui, né? Pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando las autos suenan pan, 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 pan. Y las pistolas suenan pan. Ai, a outra perna. Ai, meu Deus! Agora pro teto. Ella conoce el refrán, fran, fran. Ah, não pode pular muito, senão tudo cai. Ai, eu acho que eu adorei essa. Depois eu quero informação, viu? Sim, pode deixar. Obrigada. Olha aí, começando a Hora D de hoje nesse pique, nesse clima. Afinal de contas, metade da semana a gente já venceu, graças a Deus. E vamos embora começar com muito pique. São Luís, região metropolitana e todo o nosso Maranhão. Olha, muitíssimo obrigada, viu? Faço companhia pra você até as 13h30, claro, trazendo sempre muita informação. Mas por aqui você já sabe que tem espaço para essa vibe positiva. Afinal de contas, a gente já tá vivo, né? Graças a Deus. Coisa boa e que alívio poder abrir os olhos, botar o pé no chão e viver, né, meu povo? E por falar em viver, vambora chegando juntinho por aqui que eu já começo a atualizar com você todas as nossas informações e, claro, sempre direto do nosso jornalismo. Chegando na sua telinha, olha só, hoje você acompanha mais um dia de sabatinas aqui no nosso sistema difusora, aqui no Hora D, mais um dia de sabatinas e daqui a pouquinho o candidato Gesael Marques vai estar aqui com a gente, tá? Informações direto do interior do Maranhão, crime no município de Bacabal, daqui a pouco os detalhes você também vai acompanhar por aqui, tá bom? Olha, tudo isso e muito mais é a partir de agora, no nosso Hora D, que já tá no ar. Vambora, Maranhão! Vambora que a gente já começa no pique aqui. E você que tá aí, vambora, sobe esse som. A gente vai começar, né? Aquele nosso cumprimento de todos os dias. Vambora! Devagar, começamos agitado, né? Bota aquela mãozinha no coração. Coisa boa. Vou chegar devagar. E não foi só uma vez, não. É cholinho. Eu tentei reconhecer. Essa coisa boa. Vambora. Tô chegando. Cadê a mão? Já subiu? Segura, mas com força. Não solta. Vambora, Maranhão. Tá começando. E claro, qual que é a sua força de hoje? No que é que você tá colocando sua força hoje? Nem sei que é este. Você tá daquele jeito que não sabe nem o que é que tá fazendo aqui onde eu tô, para que eu quero descer? Olha, presta atenção que senão é o melhor caminho não, viu? Bora tomar pé da situação em que a gente tá? Não sei qual que é a sua, mas uma coisa é certa, é sua. E você não pode passar pro outro e nem pode passar a vez. Vambora tomar pé então, daquela situação que só a gente pode? Não sei se vai resolver, mas pelo menos você vai ter certeza que você está tomando pé disso na sua vida, tá? Não passa adiante não, porque depois vai passar, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, podia ter feito alguma coisa e não fiz. Pensa nisso. São 12:04 minutos, Maranhão, vambora. Derrubando distâncias, 91968622 é o nosso contato de todos os dias. Comecei ainda há pouco falando da nossa sabatina, viu? Sabatina, isso mesmo, uma série de entrevistas que a gente deu início aqui, São José de Ribamar e agora aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Daqui a pouquinho o candidato Gesael Marques vai estar aqui com a gente do Sustentabilidade, trocando uma ideia, falando com você em casa sobre as propostas e o que pode condicioná-lo, levá-lo a ser prefeito de São Luís. E se aí do outro lado já pode ficar antenado, tá? Pra prestar atenção, esse é um espaço democrático onde a gente disponibiliza para que você possa então saber o que você quer para os próximos 4 anos. É o nosso destino, é o seu destino. Não coloque para outra pessoa, não. Assuma você esse papel. E claro que daqui a pouquinho a gente coloca aqui na tela e também no nosso WhatsApp a sua mensagem. Então manda por aqui que eu vou ter uma alegria de poder falar seu nome e também principalmente a região que você está. Aliás, interior do Maranhão, um grande beijo para vocês. Bora começar o nosso Hora D de hoje, gente, falando sobre um funcionário que foi identificado de uma escola particular aqui da capital, preso por suspeita de fraudar boleto de mensalidades de uma escola, tá? O delegado Odilardo Muniz, ele gravou um vídeo falando exatamente sobre essa ocorrência.
Olá, Kate, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de acordo com a polícia, esse golpe funcionava há cerca de 2 anos em uma escola particular aqui de São Luís. O nome da escola não foi divulgado. O golpe era aplicado por um funcionário da escola na área de tecnologia. O prejuízo que essa escola teve até agora passa de R$90 mil. Eu conversei com o delegado Odilardo Muniz, que é da Delegacia de Combate a Crimes Tecnológicos e que investiga também o caso. Ele explicou como o golpe funcionava e como a polícia chegou até o suspeito. Era feita baixa dos boletos no sistema da própria escola, né? Então, não havia a entrada do dinheiro, mas havia feita a baixa de boletos, não só de mensalidade, como de taxas. Recebemos a denúncia da escola. No primeiro momento, analisamos os dados do servidor da escola, né? A escola tem um servidor, tem um sistema. Foi feita a análise desse servidor, chegado às conexões, já que houve acessos no sistema da escola, fora da escola e fora do horário de funcionamento da escola, foram feitas representações de busca justamente de computadores que acessaram esse servidor da escola. E ontem nós demos as buscas, apreendemos material. Será feito pedidos judiciais sobre esse material ao magistrado. E tão logo sejam concedidos, vão ser periciados e encaminhados ao judiciário. Kate, o suspeito não foi preso, apenas o material foi apreendido, celulares e computadores. E a justiça aplicou apenas também, Kate, uma medida de afastamento. Ele não pode se aproximar da escola e também não pode sair de São Luís. De acordo com o delegado, os pais que foram beneficiados com o golpe podem também ser ouvidos e também terão que pagar o valor que a escola não recebeu. O suspeito será ouvido hoje por volta das 16 horas. A escola ela tem os dados da baixa dos boletos e deve cobrar, no caso, os valores que não foram cobrados nos últimos 2 anos. A polícia considera esse como um crime de estelionato que pode levar a até 5 anos de prisão. A denúncia foi feita no início do ano, mas só agora as investigações chegam, então, a esse suspeito com a apreensão desse material. O delegado explicou a complexidade desse tipo de investigação. Nós temos que fazer quebras de dados telemáticos, quebras de dados de conexão. E algumas vezes essas conexões demoram a chegar para a gente, né? Justamente pedindo também a algumas operadoras de internet esses dados. Então, logo chega-se, a gente dá a analisada e faz o pedido ao judiciário justamente para materializar isso através das buscas e apreensões. As investigações, então, seguem, Kate. Como eu falei, o suspeito será ouvido hoje, às 16 horas, e deve dizer se havia mais pessoas envolvidas ou não nesse golpe, como eu disse, praticado há 2 anos aqui em São Luís, com prejuízo de mais de R$90 mil para essa escola particular. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bel. E pelo que tudo indica, bem silencioso, né? 2 anos e somente agora denunciado no comecinho do ano. E aí ninguém desconfia? Pagando menos? Bom, essas são respostas que a polícia deve trazer à tona aí durante estas investigações. E a gente por aqui vai acompanhar. Logo mais também no Jornal da Difusora você acompanha o material completo, tá? E como você já sabe, o nosso Hora D está um pouco diferenciado em tempos de eleição. Vou precisar ir para o intervalo. Na volta, a gente volta em definitivo já com mais uma etapa, mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Eu peço para você um instante, mas eu volto já, viu? Você também. De volta e começa agora o segundo dia de sabatina aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Bom, e em mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís, o candidato a ser sabatinado hoje será o candidato Geisael Marques. E a gente passa agora a contar o tempo, candidato, para que o senhor possa, então, para que a gente possa explanar o seu mini currículo, tá? Geisael Marques tem 41 anos, é natural de São Bento, formado em jornalismo pela Faculdade Estácio São Luís. Além disso, é publicitário e também apresentador de TV. Esta é a primeira vez que ele vai disputar as eleições para
Prefeitura da capital maranhense. Seja muito bem-vindo, Gesael. A partir de agora a gente já começa o primeiro tempo, serão 2 tempos de entrevista, 15 e 15. Ao final você terá ainda 2 minutos de considerações, então, para propor as suas propostas direcionadas ao público. Começo falando sobre saúde em São Luís. A gente vive em meio a um cenário de pandemia. Teu plano de governo, nas tuas propostas, você estabelece lá algumas situações e uma delas eu destaco que é a marcação de consultas, né? E você pensa em uniformizar isso. Mas antes de conversar sobre esta uniformização desta prestação de serviço, tem um outro problema muito mais sério, que é a questão das vagas, das ofertas. Como equacionar isso num cenário onde a gente tem, por exemplo, um socorrão que tem muitos problemas, muita gente buscando esse serviço sem atendimento, sem falar das consultas. Muito boa tarde, obrigado, Kate. Agradeço mais uma vez o espaço aberto pela TV Difusora, principalmente para o nosso partido que não tem tempo de propaganda no tempo gratuito destinado aos partidos. A gente fica feliz em poder utilizar esses espaços para conversar com as pessoas e falar um pouco a respeito das nossas propostas, né? Marcação de consultas, a Prefeitura até tentou fazer uma espécie de descentralização. Antigamente as pessoas precisavam acordar muito cedo para ir para a central de marcação de consultas na Alemanha. Hoje elas precisam acordar cedo apenas para ir para a marcação de consulta nos bairros. Não mudou muita coisa no ponto de vista de ter que acordar cedo para ir marcar consulta. A gente pensa que a gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? As pessoas podem ter um aplicativo à sua disposição. Na palma da mão você pode marcar a sua consulta, o seu exame, e isso facilita inclusive que a gente não tenha desperdício de recurso público. Certa vez eu entrevistei o secretário de saúde do município e ele me deu um dado muito importante. Quase 50%, cerca de 50%, preste bem atenção, cerca de 50% das consultas e exames marcados, o cidadão não comparece. E aquele tempo ele passa a ficar ocioso, a máquina não vai funcionar porque não tem como ocupar a vaga. Então, com o aplicativo, se várias pessoas ficam na fila através do aplicativo, o aplicativo manda mensagem 24 horas ou 48 horas antes para confirmar a consulta ou exame. A pessoa não confirma, vai para o próximo, e assim a gente não tem desperdício. Aquela vaga, aquele horário que estava marcado vai ser ocupado. Então, isso é com a utilização da tecnologia. Em relação à questão de vagas, e você citou explicitamente aí a questão do socorrão. Está em construção e vai ser entregue para o município de São Luís o Hospital da Ilha. Então, não adianta candidato nenhum outro, como eu já vi alguns aí, querendo ser pai dessa ideia. Não adianta. Qualquer prefeito que venha a ser eleito, ele vai utilizar o Hospital da Ilha, porque o governo do estado está construindo para entregar para a Prefeitura de São Luís. A diferença é a forma como esse hospital vem ser utilizado. Hoje, alguém que entra no Socorrão, que é um hospital de urgência e emergência, a partir do momento que a pessoa faz o procedimento, ela não sai de lá para, por exemplo, se recuperar em outro hospital, ela fica ocupando o leito. E o que nós queremos fazer é aproveitar o Hospital da Ilha como um hospital de grande urgência e emergência, que hoje nós temos apenas os 2 socorrões e o Hospital da Ilha vai ter muito mais vagas do que os 2 socorrões, e a gente faz uma requalificação desses 2 hospitais e eles passam a ser hospital de retaguarda. Significa o quê? A urgência e emergência vai para o Hospital da Ilha e, a partir do instante que a pessoa tiver feito o procedimento, ela não ocupa mais aquele leito. Ela sai para o hospital de retaguarda e abre o leito para uma outra pessoa. Muito bem, o senhor falava agora há pouco sobre a questão da tecnologia, utilizar a tecnologia em favor, né? Mas a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria das pessoas que estão em casa, o trabalhador, a trabalhadora. Aliás, muitos perderam, inclusive, suas frentes de trabalho. No seu plano de governo também, o senhor fala sobre uma diminuição do número de secretarias de 33, salvo engano, para 19. E aí, dentro disso, imediatamente a gente imagina, se vai enxugar, vão desocupar as vagas, as frentes de trabalho. É isso, nós vamos ter, então, um cenário de mais desemprego. Ou como é que o senhor pretende equacionar essa conta para que as pessoas também não percam, de repente, suas frentes de trabalho? Não vai haver demissão de funcionário público, ponto. Nós vamos fazer cortes onde precisa e é possível fazer cortes de gastos. Por exemplo, a partir do instante que eu diminuo de 33 para 19 secretarias, veja bem, eu tenho aí menos 14 secretários. Menos 14 secretários adjuntos, menos 14 carros à disposição, menos 14 prédios alugados, né? Inclusive, nessa questão de prédios, eu pretendo fazer um centro administrativo da Prefeitura. Nós temos hoje órgãos públicos que funcionam em prédios privados, alugados. Nós vamos desalugar e colocar para funcionar em prédio público.
Então, é dessas economias que eu falo. O funcionário público, Kate, pessoas que estão em casa, a maior parte deles está numa faixa salarial que, por exemplo, você pegar um funcionário como um secretário que ganha cerca de R$13 mil, e você tem um funcionário público que ganha 1.300, eu precisaria demitir 10 para ter uma economia de R$13 mil. Com apenas menos um secretário, eu tenho uma economia de R$13 mil. Então, são os funcionários públicos que dão o seu sangue, que fazem o serviço público funcionar. Eles precisam ser valorizados, qualificados, eles precisam ter condições boas, salubres de trabalho. E é isso que nós pretendemos fazer, inclusive na questão das secretarias que vão ser extintas ou que seus serviços, é importante dizer isso também, serviço público não vai deixar de existir. Os serviços que existem nas secretarias que podem ser extintas serão agregados a outras secretarias. Da mesma forma, aqueles funcionários dessas secretarias serão realocados, inclusive em outros órgãos que serão criados, que são as 5 subprefeituras e também mais um PROCON municipal. Então, eu quero tranquilizar a todos que, ao contrário, nós queremos abrir mais vagas, como, por exemplo, para a Guarda Municipal e outras áreas que eu acho que são necessárias. Por isso mesmo, a gente pensa em enxugar a máquina pública, enxugar o custeio que nós temos, para que a gente possa ter um pouco de dinheiro sobrando para investir em outras áreas. Mas esse volume de pessoas, então, seria incorporado, esses serviços e volume de pessoas incorporados, portanto, nessas demais secretarias que teriam, então, que absorver esses serviços? Exatamente, porque veja bem, vamos fazer aqui um cálculo rapidinho. Nós temos 33 secretarias, órgãos e fundações. A gente diminui para 19 no formato atual, mas eu ainda vou criar um PROCON municipal e mais 5 subprefeituras. Portanto, na conta total, a gente vai diminuir de 33 para 25. Então, nós temos onde realocar esses funcionários, né? Nós temos 5 subprefeituras, nós temos o PROCON municipal e nós vamos agregar, repito, os serviços das outras secretarias, das secretarias que serão extintas naquelas que restarão. Então, eu não tenho dúvida com relação a isso. Não vai haver demissão de funcionário público. Muito bem, sobre mobilidade urbana, que é um assunto que, na verdade, é extremamente recorrente e quem sofre diretamente é quem está em casa, esse trabalhador e essa trabalhadora que precisa acordar muito cedo, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, para poder chegar cedo no seu trabalho. E a gente sabe que São Luís cresceu, as pessoas estão buscando outras frentes de locais para poder viver e, indiscutivelmente, as linhas não atendem, né, esta grande demanda. Discutir mobilidade, candidato, para os próximos 4 anos, tendo, portanto, ainda, né, que enfrentar um contrato que a gente sabe que está vigente, onde quase ninguém consegue entender essas cláusulas contratuais, onde estabelece quais são os deveres e os direitos, no meio, repito, está a população sem ônibus, com a falta do ônibus, condições precárias, superlotação, sem falar, inclusive, dos terminais de integração para que essas pessoas possam ter, de fato, mobilidade. Na sua concepção e no seu plano de governo, o que regimenta exatamente a mobilidade para que quem está em casa entenda, basicamente, o que ele pode esperar para os próximos 4 anos? Olha, o tempo aqui é muito exíguo. Eu quero, inclusive, pedir às pessoas que acessem o nosso site, geisael18.com.br, para acompanhar todas as nossas propostas, inclusive com um pouco mais de detalhe também nas minhas redes sociais. Mas eu preciso dizer, Kate, que a licitação que foi feita em São Luís do transporte público não resolveu nada. E quero dizer a você de casa que as empresas que prestavam esse serviço antes da licitação são as mesmas que ainda prestam. Isso, inclusive, é suspeito. Eu vou buscar os caminhos jurídicos, legais, e se eles existirem, eu vou anular essa licitação. Veja bem o que eu estou dizendo aqui. Eu vou buscar os caminhos legais para anular essa licitação e fazer uma nova concorrência para que, inclusive, empresas que prestam bons serviços em outras capitais possam concorrer aqui. Não é possível que empresário de ônibus em São Luís continue dando as cartas no transporte coletivo dessa cidade. Agora, quando a gente fala de mobilidade urbana, nós temos outros atores aí que são importantes ser lembrados. E mobilidade urbana também se trata de trânsito. E quando você fala de trânsito, fala de infraestrutura também. É tudo muito interligado. E por isso que eu falo que o próximo gestor de São Luís, ele precisa ser um nexialista. Precisa fazer nexo entre todas as áreas. Na mobilidade urbana, nós temos a proposta, inclusive, de mexer em leis. Por exemplo, lei dos taxistas, para dar condições para que o taxista ele concorra em pé de igualdade com os motoristas de aplicativo. Do mesmo modo, a lei dos aplicativos aprovada na Câmara não é boa. Nós pretendemos mexer também para dar condições boas para quem utiliza essas duas modalidades, táxi e aplicativo, e para quem trabalha também. De outro modo, os carrinhos lotação, que prestam excelente serviço, especialmente na área Itaquibacanga, nós temos que buscar um caminho legal para normatizar e legalizar esse serviço, que hoje eles atuam numa brecha da lei. Então,
São vários atores. E quando a gente fala de mobilidade, fala também de ciclovias e ciclofaixas, que nós temos no nosso plano de governo. Acesse o nosso site e confira tudo. Nós estamos falando também de sinalização moderna, com sinais inteligentes. Está lá no nosso plano de governo para melhorar a trafegabilidade. Mas o mais importante, eu quero destacar aqui que um novo corredor de transporte será tirado do papel em nossa gestão. Um corredor de transporte que começa na BR-135, na Vila Funil, passa ali aberando o muro da Infraero, passa pelo Parque Independência, atravessa a Maiobinha, chega até a Estrada da Maioba, essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai da Estrada da Maioba até o Araçagi, onde o governo do estado já está implantando o BRT. Esse projeto já existe, está no Ministério das Cidades. Faz tempo, chegou a ter recurso empenhado, inclusive. Ninguém teve coragem de tirar do papel. Nós vamos buscar parceria com o governo federal e com o governo estadual para tirar do papel esse corredor de transporte que é importante, porque aquela região por onde passa, eu já citei aqui, ali, por exemplo, na área do São Raimundo, Santa Bárbara, Cascavel, teve um grande boom no que diz respeito a imóveis de habitação popular. Entretanto, os serviços públicos não cresceram na mesma proporção, como o transporte público, por exemplo. E nós queremos buscar solução para oferecer, claro, qualidade de vida, inclusive no modo das pessoas se deslocarem para essas pessoas dessa região. Candidato, eu imagino que seja em médio e longo prazo, principalmente em razão da busca por esse recurso. Em curto prazo, que é o que a população, o cidadão precisa obter a informação, o que é que o senhor pensa em fazer para, ao menos, minimizar essa situação de poder pegar o ônibus, de ter acesso a esse transporte, principalmente para esse trabalhador também que está à noite trabalhando, né? Que muitas vezes sai desse trabalho meia-noite, por exemplo, precisa contar aí com um corujão, só tem uma passagem para poder voltar para casa, não tem como disponibilizar de táxi, de aplicativo, enfim. Coisas que podem ser mexidas imediatamente, por exemplo, é a mudança no bilhete único. Eu vejo até que tem outros candidatos que têm a mesma proposta, eu acho que são propostas boas, a diferença é de quem pode ou de quem não pode implementar. Eu acho que nós temos condições de implementar justamente pela nossa forma de caminhar de maneira independente, sem estar atrelado a esses grupos políticos e financeiros que geralmente, veja bem, a trama, assim, o entremeado do poder faz com que os empresários estejam ligados também a esses grupos políticos. Então parece assim, ó, não mexe comigo que eu não mexo contigo, eu vou mexer, eu estou dizendo, eu vou mexer, não tenho rabo preso com ninguém, eu vou fazer, o que precisar ser feito, minha senhora, meu senhor, tenha confiança que eu tenho condição de fazer por causa da independência e da liberdade, da maneira como nós estamos caminhando. Bilhete único, outra coisa, chega ônibus novo, aí a prefeitura lardeia, um ônibus novo, vai lá no Recanto Verde ver se tem ônibus novo, vai lá na Vila Itamar ver se tem ônibus novo, vai lá no Maracujá ver se tem ônibus novo, quer dizer que só chega ônibus novo para a classe média, tem que chegar também para o pessoal da zona rural, para o pessoal da periferia. Tem que ter condição de transporte digno, não somente para quem mora nessa região mais aproximada do centro da cidade, não. A região da zona rural sofre muito com isso. E é possível, sim, que a gente atue nisso de forma imediata. Outra coisa, você tocou numa coisa muito importante. Eu vou fazer um lanche bem ali no Deck Delícia, na Coama ali, e 10 horas o rapaz já tem que fechar o trailer, porque se ele perder o ônibus dele, meu Deus do céu, só pega o corujão. É um absurdo que o trabalhador, ele tenha que sair às pressas do seu trabalho, e se ele perder um ônibus, ele só vai chegar em casa 1h da manhã. O que a gente resolve isso como? Tem ordem de serviço para a quantidade X de ônibus na cidade, e o empresário não bota para rodar. Como é que resolve? Subprefeitura, com a Superintendência de Trânsito e Transporte, fiscalizando, botando para rodar. E outra coisa, não pode eles fazerem o que quiserem e não ter punição. É preciso que a gente tenha regras e tenha mecanismo de gestão para punir. Vem cá, quantos ônibus aí na ordem de serviço? Para rodar até que horas? E aí, a Superintendência de Trânsito e Transporte atua nisso, multa. E, parceiro, é o seguinte, transporte público, os empresários aqui vivem reclamando. Porque está tendo prejuízo, não dá lucro. Pega o beco, parceiro. Te manda, sai, abre, que tem outro empresário querendo trabalhar. Fica só reclamando e não larga o osso. Muito bem, candidato, a gente tem alguns segundos, mas nós vamos para o intervalo, nós temos 33 segundos, não vai dar tempo do senhor responder, portanto, as perguntas que o senhor vai selecionar na tela, então a gente retoma no segundo bloco, aí o senhor escolhe as 3 perguntas para poder, então, respondê-las. Você fica aí, é um instante só, a gente vai no intervalo, já já a gente volta.
Estamos de volta com a sabatina, os candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Geisael Marques, que tem como vice a Janicelma Fernandes, que é porta-voz, inclusive, do Sustentabilidade. Candidato, o tempo passa a rodar novamente a partir de agora, contando, portanto, os 15 minutos que o senhor tem do segundo bloco. Então, agora a gente passa a exibir as 3 perguntas que serão escolhidas por ele e logo mais ele vai responder a elas. Candidato, lembrando que o senhor escolhe a partir do nome, do número e a indicação do bairro também. Na sua tela, já pode escolher, inclusive. Muito bem, eu quero o número 18, do Lúcio Novaes da Coama, e 1 e 8, do Ivan e do Nilson Araújo. 1 e 8, do 18. Pão de Açúcar, Uhum. 8, Nilson Araújo da Vila Dom Luiz e o 18, portanto, Lúcio Novaes da Coama. Pronto, então estão aí as 3 perguntas. A gente vai passar a exibir agora a primeira delas na sua tela. Oliveira Silva, do bairro do Pão de Açúcar, no Nil. Quero fazer uma pergunta para os candidatos sobre mobilidade urbana, principalmente para o meu bairro, que já é um problema crônico no bairro. Quero saber qual é a proposta que eles têm para resolver o nosso problema. Ivan, obrigado pela pergunta, meu querido. Eu acho que eu estava adivinhando a tua pergunta, que nós falamos a respeito desse assunto no bloco anterior. Então vamos aproveitar para a gente falar de outra coisa. Eu peço desculpas para a gente aproveitar o tempo, tá bom? Então você passa, né? É porque a gente já falou sobre mobilidade urbana. Então tá bom, né? uma resposta aí do próprio candidato. A gente passa então à segunda pergunta. Nilson Araújo, eu moro na Dom Luiz. Qual é a proposta deles para colocar as pessoas novamente no mercado de trabalho? As pessoas já estão paradas, por exemplo, há meses, aí eu tenho vizinhos que já estão há 2 anos praticamente parados, só fazendo bico. Então o que eles poderiam fazer para ajudar essas pessoas? Ótima pergunta, muito bem. É uma preocupação que está latente, né? Especialmente que a gente tem aí problemas decorrentes da pandemia da Covid-19. Muitas pessoas perderam seus empregos, alguns pequenos empresários, microempresários perderam seus negócios. E eu sempre penso nas coisas a curto, médio e longo prazo. Eu recebo muitos pedidos de indicação de emprego todos os dias. Sempre recebi, como jornalista, como pessoa pública, as pessoas me pedem. E eu costumo dizer a algumas pessoas o seguinte: olha só, não adianta a gente resolver o problema de uma pessoa particularmente, 2 pessoas. O que precisa é que a economia do país tenha uma retomada. E o que precisa é que a nossa cidade tenha condições de oferecer para o seu povo qualidade de vida, emprego. Então tudo precisa funcionar de forma orgânica e de forma muito a oferecer de fato um ambiente propício para a geração de emprego. Mas a curto prazo, o que nós pretendemos fazer? A Prefeitura, ela sempre está investindo em obras. Eu quero aqui levantar, inclusive, uma crítica muito pontual à Prefeitura de São Luís. Estive fazendo uma caminhada lá no Tibirizinho e encontrei o pessoal fazendo a finalização de um serviço de asfaltamento. E eu fui pedir o voto das pessoas, dos trabalhadores que estavam lá, e dizer: não, eu não sou daqui. Eu disse: é de onde? Do Rio Grande do Norte. E eu fui perguntando um a um. A empresa que está fazendo o serviço para a Prefeitura de São Luís, ela é de fora. Não está gerando emprego aqui. Veja bem, aquele que tem a responsabilidade primeira de oferecer um ambiente para que a gente tenha emprego é o primeiro a trazer gente de fora para trabalhar na nossa cidade. Prefeito Edivaldo, respeito com os maranhenses e especialmente com os ludovicenses. Nós temos no nosso plano de governo a ideia, inclusive, de oferecer às pessoas das próprias comunidades serviço, como através de um programa chamado Mutirão Nosso Bairro, que está no nosso plano de governo. Pequenos serviços como praças, pequenas obras de reforma de escolas e de creches podem ser realizadas com a mão de obra da própria comunidade. Através de uma instituição no próprio bairro, a prefeitura abre um edital e contrata a mão de obra da própria comunidade através da instituição, fornecendo a mão de obra. Veja bem, quantos problemas nós resolvemos de uma vez? Efetivamente se faz a obra, você gera emprego e renda na própria comunidade, faz a economia circular, você desperta sentimento de amor e pertencimento, quem fez cuida, e ainda mais, você faz muito mais barato do que contratar uma empreiteira. Dá certo, tem exemplos disso funcionando aqui no Maranhão com Rua Digna, por exemplo. Nós queremos aplicar esse modelo a curto prazo em São Luís, mas a médio e longo prazo nós precisamos trabalhar com qualificação e criar um ambiente propício para que o empresário possa dispor de vagas. E para isso, a gente tem que atuar na qualificação profissional. Um dos nossos programas no plano de governo é também o Canteiro Escola. Muitas empresas de fora, aliás, daqui, grandes empresas, elas geram mais empregos para pessoas de fora do que daqui. E elas têm 2 alegações:
falta de qualificação e falta de experiência. Com o Canteiro Escola, nós treinamos o jovem, nós capacitamos o jovem nos próprios equipamentos que eles virão a operar no futuro, e essas horas de treinamento, elas já contam como experiência. E mais, atuando também na legislação, de modo que o município possa oferecer como contrapartida, renúncia fiscal, a empresas que oferecerem o mínimo de percentual de mão de obra local. Ou seja, a contratação mínima de um percentual de mão de obra local. Assim a gente atua de modo a oferecer soluções a curto, a médio e longo prazo. Muito bem, a terceira pergunta na sua tela. Meu nome é Lúcio Novaes, sou do bairro da Coama e o meu questionamento aos candidatos é com relação a uma política pública voltada para os animais de rua, sejam gatos, cachorros. Se tem alguma proposta com relação à implantação de um hospital público, né, veterinário, para atender a comunidade de forma geral e também resgatar esses animais de rua, né? Essa que é a minha pergunta. Obrigado, Lúcio. Está no nosso plano de governo. Gostaria, inclusive, Lúcio, de te convidar para olhar no meu Instagram, @geisael_. Você vê o amor que eu tenho pelos animais. Eu tenho lá em casa, hoje são 13 animaizinhos, a maioria resgatados de rua. Recomendo que as pessoas façam isso. Não compre pet, não, tá? Tem muito animalzinho precisando ser adotado. E às vezes pequenas ações, elas servem também como alento para esses animais de rua. Como, por exemplo, colocar uma vasilhinha, aquele púlcaro de manteiga, lava ele bem lavadinho, coloca uma água limpinha na sua calçada todos os dias, para os animais beberem uma água limpinha, tá? Se você puder comprar um saquinho de ração, mesmo que você não tenha animal em casa, faça isso também, tá legal? Eu tenho o maior amor pelos animais. Inclusive, no nosso plano de governo tem sim a ideia de criar uma clínica municipal veterinária. Agora, veja bem, não dá para atender todo mundo, né? De uma vez só. A gente precisa eleger prioridades. E com a prioridade para pessoas que são inscritas em programas sociais, de baixa renda, né? Animais resgatados de rua e animais de abrigo, cães e gatos. Então, essa é a proposta inicial. A gente pode avançar mais? Pode. Mas onde já não tem nada que funcione na cidade dessa forma, ter isso inicialmente já é um grande avanço. E colocar o centro de zoonoses para funcionar de forma correta, tá bom? Obrigado pela pergunta. Não esquece de me seguir no Instagram, @geisael_. Inclusive tem um destaque no meu Instagram só para os meus bichos lá em casa, tá? Muito bem, portanto, o candidato ele acabou de responder as 3 perguntas selecionadas por ele e a gente passa então a continuar a sabatina com temas livres. Vamos falar de educação, candidato? Vamos lá. O senhor também propõe agora, de forma imediata, né, de acordo com as suas falas e também com as suas aparições, uma espécie de diálogo, né, com professores, pais, com a comunidade escolar, em razão deste cenário que a gente vivencia hoje. Muito bem. Pais, mães em casa, filhos em casa, o desemprego, escolas precisando ser preparadas para receber esses alunos, quase 8 meses, um déficit gigantesco para a educação. Como recuperar esse tempo? Tem isso proposto lá no seu plano? Na verdade, alguma estrutura emergencial para equacionar esse déficit, candidato? Olha, o que nós pensamos em relação à educação no que diz respeito a essa volta às aulas imediatamente, eu preciso inclusive fazer uma crítica e um apelo ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda, não é porque você está nos últimos 2 meses de governo que você vai deixar de mão as escolas para entregar a bomba para o próximo prefeito, seja quem for. Tenha responsabilidade, prefeito, com todo o respeito que ele tem, e o senhor sabe o carinho que eu lhe tenho pessoalmente, mas tenho críticas, inclusive, à sua gestão, especialmente nessa área. O senhor está gastando cerca de 350 milhões de reais de 2 empréstimos, destruindo praças para refazê-las do zero e recapeando ruas que já tinham asfalto, né? É importante o asfalto, é importante a praça? Sim, senhor, mas eu daria prioridade à reforma das escolas neste momento, aproveitando que as aulas estão paradas. Tem escolas com goteiras, com banheiros quebrados. É importante fazer essa requalificação para que, de forma responsável, o senhor entregue a rede escolar para o próximo prefeito, para que ele tenha, inclusive, menos trabalho e ele precise fazer apenas um planejamento para essa volta às aulas. A minha ideia é de requalificar as salas de aulas, os banheiros, preparar as escolas para esse momento de pandemia e implantar um modelo misto de ensino, presencial e remoto, através de chips e equipamentos para que as crianças possam ter acesso às aulas em casa enquanto uma parte está na escola, por causa da questão da proximidade.
Mas para isso, já era preciso que a prefeitura estivesse pensando nisso neste momento, porque senão vai atrasar o calendário escolar para o próximo prefeito que assumir no dia 1º de janeiro, que vai precisar ainda fazer a requalificação das escolas. É isso que a gente pensa para imediatamente. Entretanto, é importante dizer o seguinte, ó, ninguém tem solução. Inclusive, não acredite nessas mentiras desses candidatos que passam no horário eleitoral, que virou um concurso de mentira, e que o cara fala como se ele já tivesse solução para tudo. É mentira. A gente só vai saber a real situação de tudo, econômica, financeira, a hora que estiver sentado na cadeira de prefeito. E por isso mesmo é importante a gente ouvir e saber das pessoas de quem está calçando o sapato. Eu proponho o diálogo com professores, pais de alunos, diretores de escolas, porque essa é a nossa proposta. A partir desse modelo, a gente precisa encontrar o que é o ideal para a volta às aulas. E nada melhor do que falar com os atores que estão diretamente ligados ao ensino, que são os professores, diretores e pais de alunos. Então, tecnicamente, seria buscar uma estruturação do ponto de vista dos prédios? Seria isso? Não só isso, mas também isso que eu acho que é o principal, para poder oferecer segurança para as crianças. E ver qual é que é o método a ser adotado para o acesso dessas crianças às escolas. O que nós vamos ter na porta? É um tapete higienizador? É o que? É o álcool, gel? Então tudo isso precisa ser planejado. Já era para estar sendo feito isso agora, porque o prejuízo é enorme. Eu que estudei em escola... calendário, né? Eu que estudei em escola comunitária, gente, eu sei a importância de a criança estar dentro da escola e principalmente no tempo certo. É um tempo que não se retoma. Isso é uma irresponsabilidade com o futuro dessas crianças. Muito bem, falar rapidamente de segurança para dar tempo do senhor fazer as considerações finais. A gente sabe que é uma obrigação do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos nós. Estratégias para a segurança do ponto de vista do município, da gestão municipal. Mais uma vez eu digo que falar de segurança pública apenas como algo de responsabilidade da polícia, da guarda municipal, e é o que a gente costuma fazer, é equivocado. Porque a segurança pública, ela começa muito antes. Começa na questão social, é antes de tudo uma questão social. Questão de você ter oportunidade de emprego e renda, oportunidade de estudar, oportunidade de lazer, e isso é responsabilidade direta do município. Oportunidade para que as mães e pais tenham onde deixar os seus filhos em creches, estudando, inclusive creche de tempo integral, para que eles possam trabalhar de forma tranquila. Tudo isso faz parte da segurança pública. Volto a dizer, todas as áreas estão interligadas e por isso São Luís precisa de um bom gestor que saiba fazer nexo entre as áreas. Entretanto, falando objetivamente, no nosso plano de governo prevê aumentar o número de guardas municipais, que proporcionalmente falando, São Luís tem um número menor de guardas municipais do que São José de Ribamar. E a gente tem que atuar em outras frentes também, como por exemplo, programas como Horta Comunitária têm diversos vieses, não só de segurança alimentar, mas como de urbanismo. Os terrenos que serão utilizados para hortas comunitárias, eles serão limpos, iluminados, entregues para uma instituição, para a população, e a partir dali, aquilo que era abrigo de marginal, aquilo que era abrigo de insetos, passa a ser utilizado como forma de segurança alimentar e oferecendo também mais segurança na própria via. Todo mundo fala, iluminação, esporte, lazer, tudo isso faz parte da segurança pública. Muito bem, agora o senhor tem 2 minutos, portanto, para fazer suas considerações finais ao público de casa. Eu quero fazer um alerta para você. É minha responsabilidade. Mais do que disputar a eleição de São Luís, é trazer mensagens, plantar uma semente para que ela brote no seu coração. Nós temos uma responsabilidade enorme na política, porque a política é um fator transformador da sociedade. Entretanto, nós vemos políticos fazendo da política uma forma de se servir do povo, fazendo o povo achar que está sendo servido. Isso está errado. Não aceite mentiras. Gente prometendo pagar auxílio municipal, isso é mentira, só para pegar o seu voto. Nós estamos precisando de postos de saúde funcionando. Gente prometendo clínica da família, é mentira, para pegar o seu voto. Prometendo almoço e janta para trabalhador, é mentira, é só para pegar o seu voto. Não vão fazer. Nada do que está no nosso plano de governo se parece com isso. Nós temos propostas viáveis. Nós pensamos em fazer um governo sustentável do ponto de vista ambiental, econômico e financeiro. E mais do que isso, eu quero dizer a você que eu, Janicelma Fernandes, a minha vice, e a nossa equipe está preparada para implantar um modo de governo em São Luís moderno, descentralizado, participativo, sustentável, invertendo prioridades, priorizando as pessoas mais pobres, aquelas que mais precisam. Isso aqui não é discurso, não. Eu fico triste quando as pessoas passam a falar de política como se política fosse uma forma de se servir do bem público. E não é. Nós precisamos dar o troco. Eles querem se parecer com você neste momento. Querem andar de ônibus,
comer mocotó, pastel de feira, é um fingimento danado. Deveriam criar vergonha na cara. São políticos, filhos de políticos, ricos, filhos de ricos, moradores de áreas nobres da cidade que nunca andaram de ônibus, nunca precisaram correr atrás de um emprego para ter um salário mínimo para pagar uma conta. Quando você votar 1 e 8, 18 e aparecer a minha foto na urna, não será apenas eu. Será a representação da imagem do povo da periferia, do povo que é esquecido durante 4 anos e só é lembrado em época de eleição. Eu preciso do seu voto no número 18 para a gente fazer um governo transformador em nossa cidade. Muito bem, terminou o seu tempo. Queria te agradecer mais uma vez a presença aqui, Geisael Marques. Lembrando que amanhã a gente volta com a nossa série de sabatinas e o candidato será Rubem Júnior, do PCdoB. Um instante só, a gente vai para o intervalo e volta já. De volta com o nosso Hora D. Lembrando que daqui a pouquinho você fica com o horário eleitoral gratuito, mas antes disso, vamos falar de saúde? Você vai acompanhar agora os números para a Covid-19 em todo o Maranhão. São 184.668 casos confirmados da Covid-19, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O boletim também aponta 177.115 pacientes recuperados e 4.014 mortes. 3.539 pessoas estão em tratamento, sendo 3.253 em isolamento domiciliar, 162 em leitos de enfermaria e 124 internadas em UTIs. E ainda falando sobre saúde, há quase 8 meses da pandemia, ainda é necessário, claro, continuar mantendo a vigilância em relação à contaminação para se preservar em relação ao vírus. Mas especialistas alertam para o protocolo, principalmente porque ainda não há nenhuma confirmação científica sobre imunização. Nos dados apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde, 2.256 pessoas infectadas pela Covid-19 têm idade acima de 70 anos. De acordo com o boletim epidemiológico mais recente, atualmente o Maranhão possui 184.668 pessoas infectadas e 3.539 com o vírus ativo. A primeira morte por contaminação da Covid-19 no Maranhão foi registrada em 29 de março. De lá para cá, milhares de pessoas morreram. Após 7 meses, o Maranhão ultrapassou a marca de 4.000 mortes. Especialistas afirmam que, pelos dados, é pequena a possibilidade de uma segunda onda de contaminação em massa, mas isso não retira a necessidade de manter a prevenção. É fundamental que a gente continue respeitando o distanciamento social, Então, ficando em casa a maior parte do tempo possível, se puder fazer atividade remota, fazer, e saindo de casa, sempre usar máscara, respeitar o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro e nunca descuidar da higiene das mãos. Em entrevista coletiva, o governador do estado reforçou o pedido para que a população não relaxe nas medidas preventivas. Vejam que isto significa também que é rigorosamente imprescindível a atenção às normas preventivas, sobretudo no que se refere ao uso de máscaras e a evitar aglomerações desnecessárias. Porque quando há um relaxamento geral desses cuidados simples e básicos, nós olhamos o resultado nos números. O médico ressalta que é preciso manter os métodos preventivos por não haver ainda vacina e não ter comprovação que a pessoa infectada fique imune ao vírus. Não se sabe o tempo de duração da imunidade. Se essa imunidade durar pouco tempo, a partir do próximo ano esse risco vai aumentando. Então, o que a gente espera é que uma vacina esteja disponível antes que essa queda da imunidade aconteça. Muito bem, Em outras palavras, claro que manter a guarda, se prevenir e ajudar os outros também a fazer esse mesmo movimento, tá? Olha, já 10 minutos de horário eleitoral gratuito. Você já sabe que logo mais a gente retoma aqui o nosso Hora D com todas as informações. Lembrando que na região Tocantina, nesse exato momento, já começou, portanto, o debate, Está acontecendo por lá em Imperatriz, já fizemos em Caxias. Sábado vai ser aqui em São Luís, aos candidatos à prefeitura aqui da capital.
capital. E claro, você sempre será o nosso principal objetivo da exibição de todas essas ferramentas para que você tenha muito mais informação. Daqui a pouquinho também, depois do intervalo, você vai acompanhar toda a movimentação em torno das eleições, faltando pelo menos 15 dias aí para o pleito, 15 de novembro. A gente vai te deixar com mais informações todos os dias, tá bom? Lembrando também que depois do intervalo a gente fala sobre pessoas que de repente estão desempregadas e que aparecem numa lista do Tribunal Superior Eleitoral, sendo aquelas que exatamente estão fazendo doações. Você vai entender esse assunto daqui a pouquinho depois do intervalo, tá bom? Lembrando que o pessoal que está no interior do Maranhão, daqui a pouquinho a gente vai fazer menção a todos os nomes e, claro, agora eu deixo você com a propaganda eleitoral gratuita. De volta agora com o nosso Hora D. E aí, assistiu a propaganda? Olha, tem que ir fazendo ali, ó, aquela anotação para depois você tirar todas as suas conclusões, tá? Só não pode votar errado, tem que votar certo, com muita decisão. Por falar nisso, eleições 2020. Muito bem, o Tribunal Superior Eleitoral detectou quase 4 mil desempregados que fizeram, de repente, doações a candidatos. Isso mesmo. Além dos desempregados, tinha até gente que já morreu também realizando doação para campanhas. Esse é um assunto que a gente passa agora a conversar e debater com Ciro Mineiro, que fala exatamente que história é essa, Ciro? Desempregado, gente que já morreu fazendo doação de campanha? Como é que pode isso? Seja muito bem-vindo. Estava com saudade de você no vídeo. Oi, Kate. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Também estava com saudade de fazer aqui as participações ao vivo, viu, Kate, do programa. Kate, essa história é um tanto quanto estranha, para não dizer outra coisa, viu? Agora, olha só, é importante a gente deixar claro que esse levantamento foi feito logo após a entrega das prestações de contas parciais, que terminou no último domingo, né? E vai permitir que a Justiça Eleitoral utilize os indícios de irregularidades como informação de inteligência para o exame e julgamento das prestações de contas. O indício que possui maior quantidade de itens aparentemente irregulares, Kate, é o relativo aos doadores potencialmente desempregados. Como você bem disse, são 3.793 casos de doação, totalizando quase 16 milhões de reais. Eu estou aqui ao lado do Ted Anderson, né, que é advogado especializado em direito eleitoral. Ted, como explicar essa situação? Doadores desempregados e até pessoas que já morreram fazendo doações a candidatos. Isso não pode acontecer, né, Ted? Isso não tem como acontecer, né? Saudações Maranhão, é verdade. A Justiça Eleitoral agora, no último domingo, findou-se o prazo de análise da prestação de conta parcial. Os candidatos tinham que apresentar e aí começou a detectar as irregularidades de muitas ordens. Uma delas, essa no tocante às contribuições de pessoas desempregadas. A gente vale lembrar que as pessoas comuns podem contribuir com até 10% do seu rendimento do ano anterior. As empresas não podem contribuir. Então isso aí é muito estranho. A Justiça Eleitoral já está investigando essa questão, todos os órgãos eleitorais, porque as eleições elas estão agora através de uma perspectiva de fiscalização e análise do próprio eleitorado. Então tenham cuidado, reparem isso, porque realmente, Kate, é muito estranho e até pessoas mortas contribuindo. As irregularidades são maiores do que essas. Nós estamos falando também de prestações, na prestação de conta, de irregularidades no sentido de prestações de serviço de empresas que não existem, prestações de serviço de empresas desatualizadas, quer dizer, e o grave é esse, como é que o sujeito não tem nada para se alimentar teoricamente e de repente está contribuindo? Então, há indício de fraude, a gente não pode dizer que houve, porque deverá haver, claro, o devido julgamento, deverá haver o devido contraditório para que a gente chegue a essa conclusão. Mas é muito grave essa questão eleitoral. Agora, Ted, um candidato que recebeu doações supostamente ilegais, né? Que pode ter aí indícios de irregularidade, pessoas que estão desempregadas ou mesmo pessoas que já morreram. Esse candidato que concorre nessas eleições municipais, ele pode ter o registro de candidatura, inclusive indeferido?
certamente ele poderá ter o seu registro indeferido e, se não der tempo desse julgamento, porque ele terá a oportunidade do contraditório, ele irá analisar friamente esse processo, se defender, claro, tem que procurar uma equipe jurídica que o faça e, certamente, se provado que ele agiu com uma irregularidade com relação a isso, não ascenderá o mandato. Pessoas que aparecem nessa lista, né, de supostos doadores e que, na prática, não teriam condições de fazer qualquer tipo de doações, elas podem também responder criminalmente, Ted? Com certeza. Vamos lembrar que para fazer as doações você precisa fazer o cadastramento do seu CPF e através do CPF identifica-se aquele autor, identifica-se aquela pessoa e começa a buscar as ligações dele com o possível candidato. Detectado irregularidade, ele cometerá crime eleitoral e o candidato ainda mais. Então as punições são para ambos. Ok, conversamos aqui com o Ted Anderson, que é advogado, né, especialista em direito eleitoral. Obrigado, Ted, pelas informações e pela participação aqui no Hora D. Realmente uma situação, como eu disse ainda há pouco, Kate, bem estranha, viu? Agora, olha só, Kate, até mesmo para que os telespectadores eles possam obter também mais informações, né? O relatório do Tribunal Superior Eleitoral traz ainda informações de 5 pessoas que doaram juntas quase R$7 mil e que constam no sistema de controle de óbitos, responsável por coletar informações de óbitos dos cartórios de registro civil de pessoas naturais no país. Ou seja, a pergunta que fica no ar, Kate, é essa: como fazer doações se a pessoa já morreu? Tu consegue me responder isso, Kate? Voltamos com você aí no estúdio. Eu tenho medo, Ciro. Eu tenho medo de imaginar que uma pessoa que não está mais entre nós possa ter feito, portanto, uma doação ou então uma pessoa que está no estado de desemprego. Obrigada, Ciro. Muito obrigada, Ciro. Volta com a gente amanhã, trazendo, portanto, outras informações. E, claro, a gente segue aqui acompanhando todas as movimentações feitas durante este pleito, sobretudo de todos os candidatos. Afinal de contas, esta por aqui é a nossa missão, a missão do Sistema Difusora. E por falar nisso, você acompanha agora a agenda dos candidatos com imagem e a fala de cada um, estabelecidas, portanto, por meio de sorteio e, claro, na presença, né, de cada um dos representantes de candidatos. Na manhã desta quarta-feira, o candidato a prefeito de São Luís, Duarte Júnior, pelo Republicanos, participou de gravação e fez panfletagem na Avenida Litorânea. Ele falou com as pessoas sobre suas propostas para o turismo da cidade. Precisamos garantir que nossas praias estejam próprias ao banho. Isso atrai mais turistas. Por isso vamos estabelecer metas de curto, médio e longo prazo à CAEMA. E essas metas serão cumpridas, pois nós vamos fiscalizar. Vamos também incentivar a rede hoteleira, reduzindo os impostos de 5% para 2%. Criar um calendário de eventos durante todo o ano, de janeiro a dezembro. Muito bem, os demais candidatos não enviaram as suas respectivas agendas. Agora a gente passa a acompanhar os compromissos de cada um dos candidatos para hoje. Bira do Pindaré, à tarde, participa de webinário em defesa da educação e faz caminhada no bairro Santa Efigênia. À noite, tem reunião com lideranças da Cidade Olímpica. Geisael Marques, à tarde, tem atividade de campanha no Bom Jesus e concede entrevista à emissora de rádio. À noite, promove live. Rubens Júnior, à tarde, faz caminhada na Rua Grande. À noite, tem ato de apresentação do projeto da Federação Buma Meu Boi e também participa de plenária com o candidato a vereador. Eduardo Braide, à tarde, faz caminhada no bairro do João Paulo. À noite, tem encontro com candidatos da coligação. Franklin Douglas, à tarde, grava podcast e também tem encontro com o Fórum Estadual da Educação. Neto Evangelista, à tarde, tem entrevista em emissora de TV e reunião com o candidato a vereador no Corodinho. À noite, tem reunião com representantes do Movimento de Lutas Urbanas no João de Deus. Duarte Júnior, à tarde, participa de webinário em defesa da educação e também faz caminhada no Corodinho. À noite, tem inauguração de comitê de vereador e também participa de reunião no Residencial Primavera. Silvio Antônio, à tarde, faz gravação e à noite, reunião com apoiadores no bairro de Fátima. Estes Dias, à tarde, participa de webinar em defesa da educação e à noite participa de live para jornal. Iglesias Moisés, à tarde, grava programa eleitoral. Muito bem, vamos a Caxias, porque por lá uma decisão da Justiça não vai antecipar as comemorações, as festividades do Natal Iluminado.
A estrutura do evento Natal Iluminado foi suspensa nesta segunda-feira, 26 de outubro, a pedido da coligação Caxias de Todos Nós, que tem à frente o deputado Adelmo Soares, candidato a prefeito de Caxias pelo PCdoB. O Natal Iluminado de 2019, ele começou no dia 24 de novembro de 2019. Por que este ano, ano de eleição, o prefeito queria antecipar? E a Justiça, de maneira nenhuma, ela acabou com o Natal Iluminado. Isso é uma fake news. Com base na sentença, as estruturas relacionadas ao evento começaram a ser montadas em data bastante anterior ao que ocorreu nos anos de 2017, 2018 e 2019, ou seja, no início do mês de setembro, e que não haveria ainda sido firmado o contrato de execução das obras referentes ao ano de 2020. Ouvimos o assessor jurídico da coligação. Segundo ele, há uma má interpretação da sentença. Em nenhum momento foi pleiteado o cancelamento de qualquer evento, mas apenas foi solicitada a garantia e reconhecida pela Justiça Eleitoral de que o evento deve ser realizado no seu momento adequado. Ainda nas redes sociais, a assessoria da Prefeitura de Caxias justifica que o Natal Iluminado seria um evento da gestão pública e não do candidato Fábio Gentil do Republicanos, e que o gestor não poderia estar presente mesmo no lançamento. Todos nós estamos em um ano atípico, 2020, inclusive o próprio processo eleitoral foi afetado com o adiamento das eleições. Então é natural que todos os eventos relacionados à administração pública, à disputa eleitoral, sejam adiados. A TV Sinal Verde tentou contato com o prefeito Fábio Gentil para ouvir a versão dele sobre o assunto, assim como de sua assessoria. Mas até o fechamento desta matéria, não obteve resposta dele e nem de sua assessoria. Muito bem, ao longo do dia você pode continuar acompanhando todas as informações referentes ao pleito deste ano lá no nosso portal MA10. Então basta acessar, daqui a pouquinho aparece novamente o nosso QR Code, você aponta aí a câmera do celular para o seu vídeo e aí já vai te lançar direto lá no nosso portal 24 horas de informação. Eleições 2020. Muito bem, a gente segue aqui com as informações, lembrando que o nosso Hora D segue aí até às 13h30, você pode participar com a gente no 9196-8622, você que está no interior do Maranhão, aliás, daqui a pouquinho eu vou nominar aqui as cidades, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada aí pelo prestígio de permitir que a gente entre no seu lar e eu possa então fazer companhia nesse horário sagrado, que é a hora do almoço. Mas vamos continuar por aqui, porque a gente sabe que vai chegar mais um feriado e é o feriado de finados. E a gente também tem consciência de que há pelo menos 7 meses, 8 meses, nós estamos aí deste início da pandemia e ainda é possível observar muitos efeitos em todas as áreas. O que tem feito os setores, diversos setores se reinventarem a todo momento. E com a chegada do Dia de Finados não vai ser diferente. O protocolo sanitário vai ser mais uma vez utilizado, bem como a criatividade que vão precisar entrar aí em cena para manter a tradição. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, no próximo dia 2 de novembro, na próxima segunda-feira, se celebra o Dia de Finados. E a gente sabe que nesse dia há uma concentração muito grande de pessoas nos cemitérios, exatamente para prestar homenagens aos entes queridos. Só que ao mesmo tempo, nesse ano de 2020, nós estamos enfrentando aí a pandemia da Covid-19 e é preciso ter todo um cuidado redobrado exatamente para que se possa evitar aglomerações. Eu estou aqui ao lado do Sebastião Estrela, que é diretor operacional dos cemitérios públicos aqui de São Luís. Sebastião, de que forma que esses cemitérios eles vão atuar nesse dia exatamente como forma de cumprir todas as regras, todas as medidas sanitárias em relação à Covid-19? Olha, nós vamos cumprir aí o protocolo que nos foi enviado, até por conta da nossa atividade, que é, na verdade, a atividade fim, na questão de sepultamento. Como não houve nenhum protocolo específico e nem tem motivo para isso, a gente está usando os critérios de prevenção que constam nesse protocolo, que é o afastamento, que é o uso de máscara, que são aqueles cuidados que a população já está bastante consciente por conta da divulgação e da pandemia mesmo, da publicidade que está em torno disso e da necessidade que se tem.
Então nós vamos contar aí muito com a consciência das pessoas nesse dia para isso. Ou seja, o ideal é que as pessoas possam visitar os túmulos de seus amigos e familiares ou antes do dia de finados ou mesmo depois da data, não é isso? O ideal é e deve ser assim, porque isso facilita essa concentração. Então, pelo sim, pelo não, essa observação é muito importante. Então, a visita antes, no dia de finados, porque tem gente que deixa mesmo para o dia de finados, até por conta de tradição. E assim deve ser feito mesmo, ninguém deve se abster por conta disso. E também posteriormente. Então, essa visita aí, todo tempo e todos os dias são o dia dos mortos, né? Mas a gente consagra nesse dia. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio. Muito bem, importantes dicas, estratégias, é importante que você estabeleça a sua para se manter tranquilo e também a tranquilidade aí de quem está com você, tá bom? Vamos falar agora sobre a cena policial? Olha, um escritório foi assaltado na tarde de ontem, ali no bairro da Coama, exatamente. Olha só a dinâmica do assalto. Os bandidos chegaram ao local pedindo ali uma espécie de auxílio jurídico, informação, sabe? Tô aqui precisando de uma informação, você pode me dar? Pois é, quando eles entraram, a pessoa só abre a porta, entrou no estabelecimento, pronto. Já anunciou o assalto ali de cara. Os funcionários foram trancados dentro do banheiro e foram levados, lógico, todos os objetos, entre eles celulares, notebooks, joias e outros pertences ali das vítimas. Até agora, ninguém foi preso. Coloca aqui na tela, Luciano. Parece assim um negócio impressionante, ó. As câmeras ali capturando as imagens e mostram essa dinâmica de praticamente só muda o local, né? Só muda o bairro, só muda ali a rua, mas a dinâmica é praticamente a mesma. Só que agora a ousadia me parece que é algo muito pertinente dos criminosos. Chega, pede uma informação, escritório de advocacia, entra, leva tudo, tranca a turma dentro do banheiro e vai-se embora. Até agora, nenhuma pista, só tinha mulheres no local, tá? E aí, é claro, né, a gente sabe que não pode reagir, sendo mulher ainda, mais complicado ainda. E lógico que o medo toma conta e a gente sabe. Quem é que é o ser humano neste planeta que diante de uma arma vai ficar normal? Lógico que não, né? Tem gente que desmaia, tem gente que, Maria, vontade de correr. Enfim, são os mais variados sentimentos aí que passam diante desta emoção grave, né? Grave emoção, porque emoção mesmo a gente quer até outras, aquelas que fazem a gente rir, ficar com o coração apaixonado, acelerado, né? Esse negócio que a gente gosta. Agora uma arma, né? Em punho, mandando tu ir para dentro do banheiro, sinceramente. E câmera ali, né? Espalhada por tudo quanto é canto. Mas vamos para o interior do Maranhão. Um homem foi conduzido para a delegacia de Bacabal, interior do estado, por suspeita de assassinar o próprio cunhado. A motivação até agora para esse crime não foi esclarecida. Estamos aqui na Delegacia Regional de Bacabal, onde agora há pouco a nossa equipe da TV Difusora conversou com o delegado Alexandre Sermult. Ele que deu informações a respeito de um crime de homicídio que foi registrado na zona rural da cidade de Lagoaçu, aonde um homem acabou matando o seu próprio cunhado. E todos os detalhes você acompanha a partir de agora. O indivíduo Antônio Abreu, ele desferiu golpes de faca na cabeça da vítima, que era inclusive o seu cunhado, e se evadiu do local. A vítima foi a óbito ainda no local e a companheira do suspeito, que já está inclusive, o suspeito já está identificado, a companheira dele tentou evitar que ele matasse seu irmão e também teve ferimentos na mão, foi encaminhada aqui para o Hospital Regional Laura Vasconcelos. A gente ainda tem pouca informação porque a vítima não foi possível realizar a oitiva, né, da irmã da vítima fatal, porque ela estava no hospital, estava sendo submetida à cirurgia, então a gente ainda não conseguiu conversar com ela para saber realmente o que ocorreu. Fato esse que vai acontecer agora durante a semana, após ela sofrer os procedimentos lá médicos e tiver condições de prestar depoimento. A gente não localizou ainda testemunhas que tenham presenciado ou o ocorrido ou que tem informações sobre o seu paradeiro, então é muito importante a gente contar sempre com o apoio da população que possa ou vir na delegacia ou ligar, fazer uma denúncia anônima para informar o paradeiro desse indivíduo para que ele possa ser capturado e ser responsabilizado por esse crime. E a gente segue por aqui acompanhando, claro, desdobramentos no Jornal da Difusora. Agora a gente vai saber o resultado da reunião envolvendo aí o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o Dr. Douglas Martins, com os órgãos municipais e estaduais sobre exatamente a situação do terminal da Praia Grande. Encerrada a audiência para tratar da interdição ou não total do terminal da Praia Grande.
Intimei para essa audiência a Defesa Civil Municipal e o Secretário Municipal de Segurança Pública, Secretário Municipal de Transporte, Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, consórcio responsável pelo terminal e seus engenheiros também. Ouvi todos e a posição foi uniforme de todos, sem exceção. Os engenheiros da empresa, do consórcio, sustentaram que não há risco, interditado parcialmente como está, não há risco para as pessoas. Defesa Civil Municipal sustentou o mesmo ponto de vista. Defesa Civil Estadual, também o mesmo ponto de vista, de que as pessoas podem continuar transitando no terminal interditado parcialmente. E por esse motivo, resolvi manter a interdição parcial e não total do terminal. Muito bem, fica o questionamento sobre o laudo, né, o parecer do CREA também. E aí fica aqui o espaço aberto para saber se existe a possibilidade de também averiguar a situação do terminal. Bom, a gente segue por aqui. Antes de, claro, concluir mais uma edição do nosso Hora D, queria registrar a participação do Marcelo Simões. Alô, Marcelo, um beijo para você, obrigada pelo carinho. Faltou só aqui a localidade. Oi, Kate, boa tarde. Me chamo Ivanilce, é assim? Ivanilce de Santa Rosa, Axixá. Muito obrigada, interior do Maranhão. Obrigado, pessoal aí de Axixá também. Obrigada pelo carinho. Oi, Kate, manda um alô aqui para Stephanie. Alô, Stephanie. Coração de bola para você, lindona. Obrigada, viu, pelo carinho de todos vocês. Queria, inclusive, deixar um beijo para todos os nossos telespectadores que não tem dado tempo da gente falar o nome, né? Nominar cada um de vocês e as cidades também. Mas saibam que vocês estão aqui, tá? Permanentemente nos nossos corações. Alô, Daiane, beijo para você também, lindona. Muito obrigada pelo carinho. Tem outro número aqui também. Olha, Kate, tem uma denúncia. Queria fazer, pode mandar pra gente nesse 9196-8622. Você manda aí que a nossa produção vai capturar, tá? Kate, você tá linda. Muito obrigada. Mostra aí, PG, Amor Stories, SLZ. Um beijo. Obrigada também. Boa tarde, Kate. Manda beijo pra galera aqui, ó. Passo do Lumiar, Maiobão, Ludmila. Alô, Ludmila. Beijão pra você, pra família também. Obrigada por almoçar. Deixar a gente almoçar com vocês. Manda beijo aqui, Kate, para minha princesa Itaiane e também para o irmão, o Alex. Beijo, Alex. Beijo, Itaiane. Muito obrigada. Alô para o pessoal que está lá em São Bento. Muito obrigada pelo carinho aí, o pessoal de São Bento. Arari também, Rosário. Alô, Barreirinhas, região dos Lençóis. Obrigada pelo carinho, tá? Oi, Kate. Um beijo para mim, é a Raquel. Oi, Raquel. Beijo para você também, lindona. Faltou o bairro. Também mandar beijo aqui é Flor. Ô, Flor, obrigada. Chamo todo mundo de Flor. Oi, eu sou de Paraupebas. Um beijo. Minhas letrinhas já estão subindo. Um beijo pra vocês. Olha, logo mais Jornal da Difusora, resumo do dia. E a gente se encontra amanhã. Tchau, Maranhão. Eu vou pedir pro garçom aumentar o som.